vamos ter uma boa conversa. É, você, você pode me dizer qual o interesse de vocês na questão do autismo? É por conta da clínica? Vocês trabalham, né? Já tem uma clínica com autismo? Como é que é? É mais um interesse mais recente? Eu vou falar primeiramente, então, para o pessoal quebrar o gelo. Eu venho trabalhando com autistas já há 5 anos. Vou fazer 5 anos agora que eu venho trabalhando. Geralmente crianças chegam para mim a partir de 2 anos e 4 meses, 2 anos e meio. É, Tenho crianças já com 6 anos que eu trabalho, que estão comigo há 3 para 4 anos. E está começando a aparecer os adolescentes. Hoje eu Uhum, trabalho uhum, com dois adolescentes. Um adolescente, não, um já jovem, de 19 anos, e um adolescente de 13 anos de idade. uhum. Então é isso. Prepare que vão aparecer muitos adultos agora com essa epidemia diagnóstica, epidemia de diagnóstico de autismo, vão aparecer muitos aí, né? Você trabalha com a clínica psicanalítica ou você faz uma outra clínica, alguma clínica médica, alguma coisa assim, não? Da tua formação. Não, a minha, assim, quando eu iniciei através da musicoterapia. E Uhum, desde o uhum, lado do início da musicoterapia, eu vinha fazendo o diálogo da musicoterapia com a psicanálise. uhum, Inicialmente, assim, meu estágio na musicoterapia com crianças autistas meu supervisor de estágio era da turma do ABA, né? Então, uhum, tive essa experiência com eles, mas sempre com o pé na psicanálise. E aos poucos uhum, eu fui assumindo, né, uhum. a conduta da psicanálise mesmo, e hoje eu atendo como psicanalista já há uns 3 anos, 4 anos, né? A minha pergunta é porque quando você falou que atende, né, crianças com 2 anos e tudo, que é uma clínica muito, né, assim, a que a gente chama da clínica com bebês, não é muito comum, né, assim, chegar para os analistas. A gente batalha, a gente faz aqui no CIAN, essa instituição que eu criei, né, há 23 anos atrás. A gente fez um trabalho muito intenso com pediatras, com a formação de pediatras através do PREU, e também com trabalho com as pré-escolas, né, as creches, pré-escola, para que a gente pudesse receber as crianças assim, né, o mais cedo possível, né? Então não é uma coisa comum, né? Normalmente chega bem tarde, sobretudo com esse diagnóstico de autismo, acaba chegando, ou chegava muito mais antigamente, chegava com 7, 8 anos, né? Hoje está chegando mais cedo, mas eu acho que ainda a gente saiu de um extremo, né, de não diagnóstico para agora um outro do hiperdiagnóstico. E aí as crianças estão chegando, mesmo sem ser os bebês, né, sem ser autistas, estão chegando aí, né, como autistas. Mas a gente vai poder falar disso. Eu É, queria saber, você falou que vocês trabalharam aí a questão do diagnóstico. Até que autores lacanianos vocês foram, pós-lacanianos, até onde é que vocês foram? Me conta um pouco. Não, nós não chegamos a trabalhar em dos autores, né? A Uhum, gente ainda ficou bem no início, né, pensando como que começou, primeiro pensando o primeira conceitualização no DSM, né, que começou enquanto psicose, depois enquanto um transtorno do desenvolvimento, até chegar, foi mais um trabalho fazendo um percurso pelo DSM mesmo, mas ok. os autores mesmo a gente ainda não trabalhou. Ok. Desculpa, como é teu nome? Eu não consigo ver daqui, porque eu estou do celular, né? Então tá tudo pequenininho para mim. Consigo.
de Lana. Lana. Ok, Lana. Bom, então, vamos lá, né? A gente vai. Eu tinha combinado com o João que a gente ia também tocar nas questões dos casos clínicos, né? E a gente vai fazer isso também, tá? À medida que a gente for avançando. Tudo bem? Não sei se a Joelma está aí. Oi, William, tudo bem? Boa noite. Bem, boa noite. Então, Joelma, talvez essa questão do diagnóstico seja até interessante, né? Poder é, falar, né, daquele caso que você está atendendo, né? Que eu acho que tem tudo a ver com essa questão do diagnóstico, né? A gente pode depois falar se você quiser, tá bom? Tá bom, eu quero. Bom, esse tema, né, do autismo, ele entra no campo psicanalítico a partir da publicação em 43, né, do texto clássico do Léo Kanner, né, sobre o autismo ali, né, com as crianças as 11 casos ali de criança que ele observou e tudo tal. Então ele descreve esse quadro e descreve bem, né, as características ali, e ele também faz uma coisa importante que é diferenciar da esquizofrenia, né? Porque até então estava muito associado à esquizofrenia, à psicose, até por conta do Breuer, né, que era um dos ais, como vocês devem ter estudado aí, da esquizofrenia, né, vinha com o autismo, né, como um dos traços aí da esquizofrenia. Então, o Kahneman, ele retira isso, ele faz uma separação, né? Lacan, ele usa esse termo apenas umas duas vezes, né? Desde o seminário 1, ele não usou esse termo autismo, assim, até 60, na verdade. Mas desde o seminário 1, ele analisou dois casos que podem ser considerados hoje como sendo de autistas, né? O caso Dick, da Melanie Klein, que inaugurou uma a série de interesses, assim, né? Por essa clínica, né? E que ele tinha, né? O Dick, ele apresentava assim, né? Características clínicas que eram diferenciavam dos quadros eh, conhecidos assim de psicose, né? Mas mesmo assim foi denominado como uma psicose, uma esquizofrenia atípica, né? E o caso Robert da Rossini Lefort, ele também, que apesar de ser chamado de esquizofrênico, ele não era esquizofrênico. Então são dois casos de autismo que o Lacan ele faz menção. E aí o Lacan ele dedicou-se assim ao autismo em três momentos do seu ensino. No seminário 1, como eu já mencionei, nos anos 50, e em 60, na alocução sobre psicose das crianças, conferência em Genebra sobre sintomas de 70, e o que não mudou nesses três tempos em que o Lacan trata aí, né, se dedica ao autismo? A relação que o autismo tem com a linguagem, né? Ele produziu muita coisa com a psicose, com a neurose, ele vai teorizando e Senta. avançando e acrescentando coisas, mas com o autismo ele continua do começo ao fim, né, fiel ao que ele diz, né, a relação do autismo com a linguagem. Isso não muda, né, durante todo o percurso que o Lacan vai fazendo, né? Então, ele define o autismo como uma interrupção, uma detenção, né, da linguagem, e localizando o mecanismo fundante para cada uma, aliás, uma interrupção, uma detenção ou congelamento da linguagem. Isso é bem importante, porque isso não muda, gente, tá? Ele vai avançando até ele chegar no seminário 20, depois com a questão da língua,
a letra, né? E isso continua. Então, ele definiu a neurose e a psicose por sua relação com a linguagem, localizando o mecanismo fundante para cada uma, que determina a articulação entre a linguagem e o gozo. No caso do autismo, ele não desenvolveu a ideia de estrutura, né? Mas a sua indicação central ao longo de seu ensino sempre foi a de examinar a sua relação com a linguagem. Tá tudo bem aí? Então, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Tem um barulho estranho, né? Mas eu tô ouvindo bem. Aqui do seio, aqui tá tudo quietinho. Estou no consultório, tá bem quietinho, não sei. O que Tá, pode tá ser. dando para ouvir. Eu acho que às vezes alguém fica com o microfone ligado. Aí dá uma Hum, interferência, mas tá dando para ouvir bem. tá. Então, é, talvez a gente possa só pedir para as pessoas desligarem aí, né? Então, após o Lacan, e até mesmo ainda, né, quando ele estava vivo, alguns contemporâneos, como os Lefort, por exemplo, né, instalou-se um debate muito intenso e que se manteve e se mantém, né, até hoje em aberto sobre se o autismo é ou não uma psicose, né, ou seja, a questão diagnóstica. Então, é, e aí o que a gente observa, né? Pode-se considerar uma quarta estrutura, além das três que foram definidas por ele: neurose, psicose, perversão. Pode-se considerar como uma psicose a mais, inclusive entre esses últimos autores, né? Esses últimos, entre tantas posições se dividem entre se deve se considerar um caso grave de um de seus tipos clínicos, né? Da esquizofrenia, como alguns chamaram, uma forma extrema de esquizofrenia, ou um tipo clínico diferenciado a modo do como seria o autismo, a esquizofrenia, a paranoia, a psicose e a psicose maníaco-depressiva, né? É, Então, esse debate entre lacanianos tem como consequência não meramente consequências não meramente classificatórias, obviamente, né? Mas leva à questão sobre a direção do tratamento. Pois, porque se considera que é uma psicose, a direção do tratamento, não é? Ela será diferente de considerar o autismo como uma posição subjetiva própria, com suas variáveis e seu próprio tratamento. O mesmo ocorre se se considera uma forma extrema, né, de esquizofrenia ou um tipo clínico diferente. Esse debate se assentou a partir do ano de 2011 com a tese do Henrique Lohan, de que há um mecanismo específico para o autismo. Então, segundo o Henrique Lohan, o mecanismo específico para o autismo, o que diferenciaria ele da psicose, poderia estar próximo à psicose, mas diferente da psicose, seria uma foraclusão do furo, né? A gente vai poder ver isso mais à frente, mas por enquanto eu queria que vocês tivessem isso em mente. Não é a foraclusão do nome do pai, mas é uma foraclusão do furo, ou seja, como se a gente pensasse em tempos lógicos, essa foraclusão do furo estivesse anterior, não é, à foraclusão do nome do pai, que é o mecanismo próprio da psicose. Ok? Até aí? Então, qual a consequência dessa tese do Lohan, né, de que o autismo teria como mecanismo a foraclusão do furo? Definir o autismo como uma posição subjetiva diferente da psicose, né? Assim, o autismo considerado como uma posição subjetiva diferencia-se das estruturas psicóticas e neuróticas, né? E aí ele não tem, é, não se pode mudar, né? Também da estrutura. Só um minutinho que meu computador está travando aqui. Pronto. E essa diferença dada pelo mecanismo, né, ou seja, um mecanismo próprio aí do autismo,
implica também uma diferente relação com a linguagem em cada uma dessas, né? Por exemplo, aqui especifica o mecanismo do recalque na neurose, com a substituição metafórica e metonímica dos significantes, né, em nível do sintoma. Aqui é próprio do desmentido da castração na perversão. Aqui é própria da foraclusão do nome do pai da psicose, com a irrupção do significante no real, desencadeando aí, né, as cadeias significantes, que aqui é própria da foraclusão do furo, né, no autismo. Então, como eu dizia para vocês, esse debate permitiu definir perspectivas diferentes, né, na direção do tratamento em pacientes autistas. Então, à medida que a teoria vai se modificando, o modo de tratar psicanaliticamente também os pacientes muda, né? Por isso, é de grande interesse para a psicanálise definir as condições estruturais do autismo e suas consequências para a direção do tratamento. O percurso histórico, o que está nas origens aí, né? Esse conceito de autismo ele tem uma história própria construída assim através dos encontros e desencontros da psiquiatria, da psicanálise com a psiquiatria. Então, assim, desde as origens dos autismos na psiquiatria clássica, a gente pode recortar três escansões, né? Primeiro, Coitá e Pinel, né? Então, em 1799, onde temos aí a fundação da psiquiatria, né? Da disciplina psiquiátrica. Há uma publicação aí que antecede um pouco o livro sobre o selvagem de Aveyron, é o menino encontrado no bosque em estado totalmente selvagem, sem linguagem, sem hábitos humanos, que foi atendido por Pinel e Ittar. Existe um filme muito bacana, O Garoto Selvagem, do Truffaut, não sei se vocês viram, que traz esse momento. E então o Pinel ele diagnosticou o Victor como sendo um idiota crônico, sem possibilidade nenhuma de humanização e, portanto, deveria ser confinado, né, no hospital. E o Ittar, que é o Jean Ittar, que no filme é o próprio Truffaut que faz o papel, além de dirigir o filme, o Ittar ele é a pessoa que inicia, o psiquiatra da infância e adolescência que inicia toda essa dimensão dos métodos reeducativos. Tudo que a gente entende hoje como esses métodos reeducativos já estava assim, né, desde o Itá. Ele que inicia isso a partir dos interesses muito específicos, né, ou que o Malevale chamaria de ilha de inteligência, né, do Victor, ele parte daí. Então, para Itá, o Victor era um idiota sábio, um sujeito sem possibilidade de grande desenvolvimento intelectual, mas com interesse específico em relação ao qual podia aprender. É interessante que esse traço do interesse específico é o que vai chamar assim, a atenção, assim, séculos depois, né? Aí o, o, é, como chama? O Asperger, né? O Hans Asperger, que vai trazer, vai dizer que esses pacientes que ele observou, eles tinham um interesse muito específico. Então, o Kraepelin, em 1896, ele vai tratar da demência precoce, né? Diferenciando da paranoia, que geralmente desencadeia na adolescência, que é composta por três afecções, né? Que já haviam sido descritas pelos psiquiatras anteriores: a catatonia, a hebefrenia e a demência paranoide. Então, a síndrome nuclear, né, da demência precoce se constitui a partir dos elementos deficitários que são presentes, principalmente na hebefrenia, tomada como modelo de todo o quadro aí, né, das psicoses para a época. Então, no plano afetivo, a indiferença, embotamento afetivo, a ausência de vontade, apatia. Isso é muito importante, porque esse é um traço que vai permanecer ao longo dos séculos até hoje, né? E a gente vai ver como é que
essa indiferença afetiva, como é que ela vai ser pensada por Freud. Então, no plano intelectual e motor, ele dizia que há uma desorganização do pensamento da psicomotricidade, e com o passar do tempo, essa desorganização de pensamento se agrava, convertendo-se a uma deterioração intelectual que avança até uma demência semelhante às das demências senis e alcoólicas. Então, essa indiferença afetiva, que pode se chegar até ser extrema, é algo que, como eu falei, tá, né, vai percorrer a história, né, dos diagnósticos aí do autismo. E aí depois tem um outro psiquiatra, o Santi de Santis, 1906, que ele vai trazer uma variação da demência precoce de Kraepelin e que vai trazer pelo momento do desencadeamento. Ele vai falar da demência precocíssima, que também apresenta apatia ou indiferença profunda, rituais repetitivos e incapacidade para aprendizagem. Ou seja, temos aí, né, os elementos, é, todos são antecedentes desses elementos, né, do autismo, tal qual a gente conhece hoje as características, né? Então, nas origens, três traços são apresentados e serão apresentados muitas décadas depois, né, para a constituição do quadro de autismo. Essa capacidade de aprendizagem a partir de um interesse específico, né, que já aparece desde o início lá com o Itá, e que o distingue da idiotia, a indiferença afetiva Kraepelin e o início dessa indiferença na primeira infância, de Sancti. Então, isso é extremamente importante, esses tempos aí da psiquiatria para o que a gente entende como autismo hoje. Até chegar, evidentemente, né, no Breuer, que vai, como vocês viram, ele extremamente influenciado por Freud, pela psicanálise, ele vai retirar um dos ais, retira o eros, desculpa, né? Retira eros do autoerotismo, que ele não considera que é uma palavra científica, então ele cria esse neologismo autismo, retirando eros, portanto, né? É, desconsiderando algo extremamente importante para o diagnóstico, que é a, a libido, né? E para os quadros, né, da psicopatologia. Então, o Freud ele vai tratar, ele tem um grande texto, como vocês sabem, né, sobre a psicose, de 1912, que é um caso que ele é diagnosticado como demência paranoide. É um dos subgrupos aí, né, da demência precoce, que ele é influenciado aí pelo Kleppel, né, como a gente pode ver. Então, a partir desse texto e sua continuação, Introdução ao Narcisismo, estabelece na psicanálise freudiana uma clara divisão entre a psicose e a neurose, considerando-se um ponto de fixação libidinal, né? O que vai permitir fazer essa diferença é localizar essa fixação libidinal. O Freud ele aponta a predisposição patológica das psicoses, das neuroses, a partir de uma teoria que a diferencia claramente. A libido, que fez seu percurso normal por todas as etapas evolutivas, passando do autoerotismo ao narcisismo, e a partir daí a eleição do objeto. Seria esse, né, essas etapas, digamos assim, para o Freud, né? E a partir daí a eleição do objeto, que implica as etapas oral, anal e fálica, fica fixada em alguma ou algumas dessas etapas. Então, se a libido regride ou fica fixada, né, em uma dessas etapas, é o que vai permitir a gente pensar no diagnóstico. Essa fixação da libido constitui, assim, né, a predisposição patológica de cada sujeito. Então, dessa forma, é um modo que o Freud vai colocar em xeque essa dimensão, ou em discussão, essa dimensão da normalidade, né, na clínica. Toda pessoa, sem exceção, teria, então, essa predisposição ao adoecimento, determinada aí por seu ponto de fixação da libido, né?
Logo, essa predisposição, né, pode acontecer que essa predisposição aí se desencadeie como enfermidade em momentos muito mais precoces ou mais tardios da vida, que seja mais severa ou mais leve, né? E essa predisposição patológica é o que Lacan também vai chamar, né, vai colocar em termos estruturais, como vai chamar de estruturas clínicas aí. Então, a predisposição patológica à demência precoce, à paranoia, à melancolia, em Freud se produz a partir do ponto de fixação se situa no autoerotismo ou no narcisismo. A predisposição patológica, isso em termos freudianos, gente. A neurose se produz caso a fixação se situe na etapa da escolha do objeto. Então, essa fixação, por sua vez, pode distribuir-se dentro das subetapas oral, anal ou fálica, que estão também no tempo da escolha de objeto. Então, nas psicoses, se a fixação está no autoerotismo, ela determinará a demência precoce. Se está no narcisismo, determinará a paranoia ou a melancolia, né? Com diferenças na forma de localizar a libido segundo projeção ou introjeção. Se for através da projeção, seria no caso aí da paranoia, né? E através, na forma da introjeção, seria aí a melancolia. E com a fixação da demência precoce, como a fixação da demência precoce está situada no autoerotismo, né? Algumas características foram utilizadas para explicar o autismo a partir dos desenvolvimentos de Freud. Muitos analistas acabaram tomando, né, para o diagnóstico de autismo, como a da esquizofrenia, essa fixação aí no autoerotismo. O momento autoerótico da constituição pulsional é aquele momento no qual as pulsões não estão coordenadas entre si, elas estão desorganizadas, né? Quando cada uma se satisfaz por si mesma, independentemente das outras, não tem nenhuma unidade, nenhum tipo de organização. E o narcisismo seria um segundo momento, uma passagem, né? Um novo ato psíquico em que as pulsões tomam como primeiro objeto de amor o corpo próprio, constituindo pela primeira vez uma unidade que é o eu. Nesse momento, então, aí do narcisismo, essas pulsões se unificam no eu, que constitui o corpo, e o eu se conformam como um reservatório que pode distribuir essa energia que é libido, né, de modo organizado. E a demência precoce se fixa no momento autoerótico em que é anterior ao da constituição do eu e do narcisismo. Então, as três consequências clínicas para Freud, quando, diante do conflito psíquico, a libido regrida ao autoerotismo e desencadeia uma doença, uma demência, precoce. Seria o quê? Essa indiferença afetiva, que a gente viu lá, que estava desde o início como um traço, né, ali das classificações psiquiátricas, essa libido desligada da pessoa e das coisas do mundo exterior para voltar ao autoerotismo, né? Isso Freud trata dessa forma, essa indiferença afetiva, a presença de alucinações, né? E fenômenos corporais. Então, a indiferença afetiva e a não constituição do eu como novo ato psíquico foram os traços que os pós-freudianos usaram, né, para explicar o autismo como fixado a esse momento autoerótico. Bom, o Breuer, vocês já sabem, né? A gente falou, e o Kanner traz essa especificidade, né, do autismo infantil precoce, que pode ser sintetizado por três traços, né? Sérias dificuldades na interação social, dificuldade de comunicação que pode chegar a um atraso na linguagem, interesses e atividades rígidas e fixados em áreas restritas. O que é interessante a gente trazer, né, com essa característica que ele traz do Kanner, que eu acho que é por isso que a gente precisa voltar a Kanner sempre, e sobretudo a psiquiatria, para a questão diagnóstica, por
esses dois traços, né, que ele traz, que são extremamente importantes, que estão aí presentes no autismo, seja em que nível, né? Seja no autismo do tipo Kanner, seja no autismo do tipo Asperger, seja no autismo de alto funcionamento, né? Isso é algo que não muda na estrutura autística. O que ele chama de aloneness e sameness, ou seja, o isolamento, a solidão e a imutabilidade, né? Os dois traços que possibilitam o diagnóstico até hoje. Então, com eles, Kanner resume sua descrição do quadro, situando bem a tendência ao isolamento e à fixidez em relação a uma única atividade. O que é interessante é que o Lacan ele vai falar que o autista, ele não, é porque o Kanner fala, né, do isolamento, da solidão autística. E o Lacan vai dizer que não se trata de uma solidão, que o autista não tem uma solidão, que ele tem, o que ele tem aí é uma espécie de, ele pode ter um mutismo, né, mas não uma solidão, porque o autista, ele escuta a si mesmo, né, e, e ele está aí na linguagem, e então, mas de qualquer modo, essa dimensão do isolamento, né, isso é muito presente, né? A gente tem estruturas em que também neuróticas que apresentam esse isolamento, mas nada de uma forma tão radical, né, quanto no autismo. E a imutabilidade, então, né, quanto mais o autista puder ter controle, né, o sujeito autista tiver controle da situação, para ele é um desespero que a língua tenha, que as palavras tenham duplos sentidos, ou tenham mais né, de um sentido. Se a linguagem fosse alguma coisa do nível sígnico, que apenas um sentido para cada palavra, isso seria perfeito, né? Então, tudo que causa alguma mudança é extremamente angustiante. Porque não que para a gente não seja também, né? A gente também se angustia com as mudanças. Mas a gente tem uma capacidade, porque nós estamos na linguagem, de uma forma diferente, né? Não, a gente não que o autista não esteja na linguagem, ele não está no discurso, ele está na linguagem, mas não está na linguagem naquilo que a gente poderia situar como a linguagem propriamente dita mesmo, né? Tem uma anterioridade lógica aí que ele está muito mergulhado mais no, 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 no no instante de a língua, né? E como se houvessem assim três instantes ou três momentos lógicos aí para chegar até a linguagem tal como enquanto organizadora do simbólico, né? Do campo simbólico. É, a língua, a letra, a linguagem, né? Então, enquanto a psicose chega até aqui, né? Na linguagem, é, a gente poderia dizer que o autista ele fica mais situado aí, né, aí entre a língua e a letra. Depois a gente vai poder falar um pouco mais disso. Então, como a gente tem, enquanto neurótico, a gente também tem dificuldade com as mudanças, mas a gente tem uma possibilidade pelos registros imaginário e simbólico, a gente conseguir antecipar coisas, né? Então, por exemplo, a gente olha para o tempo e vê que está ali que pode chover, a gente já prepara uma roupa diferente, já leva. A gente vai para o encontro, sei lá, que pode não encontrar com alguém que pode não ser tão bacana, e que você tem que ir esse compromisso, sei lá, na casa da sogra, e você não gosta da sogra, e você diz, bom, então eu vou chegar um pouco mais lá perto da hora do almoço, eu almoço e fico pouco tempo, se ela me provocar alguma coisa, eu não vou responder assim, depois eu vou dizer que tenho isso, que eu tive uma dor de cabeça, ou isso, tudo sai. Ou seja, tudo isso é uma capacidade antecipatória que a linguagem nos dá, né? Através do registro simbólico imaginário, a gente tem esse recurso, que eles não têm, né? Os sujeitos autistas não têm isso. Então, precisa que a gente ajude eles a antecipar. A gente
antecipe algo para eles, porque isso essa mudança, tudo que fica se torna muito ameaçador, né? Então, é, eu vou pular um pouco aqui os pós-freudianos. A gente vai pegar aí, né, que a Melanie Klein, bem antes do Kahneman, ela publicou esse caso Dick, né? E, e, e aí isso gerou, né, muito interesse nos analistas. Eles também foram, então, aí tentar ter essa clínica, sobretudo aí a partir dos anos 50. Então, ela antecipa o Kahneman nesse sentido, né? Já nos anos 30, então, ela tratava o Dick como se fosse uma esquizofrenia típica. O Kahneman chamava de autismo infantil precoce, o Asperger chamava de psicopatia autista. Nos anos 50, Margaret Mahler falava da carapaça autista, e o Winnicott era totalmente contrário a esse termo autismo. Em 60, Mahler e Bruno Bettelheim, também ainda ativos na clínica, o Bettelheim falava da fortaleza vazia, e nos anos 70, Meltzer falava em identificação adesiva e Thurston, né, encapsulamento autista. É muito interessante isso de falar identificação adesiva, né, porque não dá para falar, né, se não tem aí o narcisismo primário e secundário, né, e não estão estabelecidos, como falar, né, de identificação, se o eu não está constituído, né? E o que a gente pode pensar em termos de autismo é, no máximo, uma imitação, né? Mas não uma identificação. A identificação já supõe um tempo posterior aí na constituição subjetiva. Então, como vocês podem ver, né, cada teórico aí vai ter com suas diferenças, mas tem um ponto em comum aí, que é a especificidade do autismo na fixação no alterotismo e na não constituição do eu. E aí o Lacan, né? Vamos passar agora para o Lacan para a gente chegar nos autores que eu quero discutir mais com vocês. Já no seminário 1, que eu falei para vocês, ele comentou o caso de duas crianças, né, autistas, mas ele não as diagnostica assim, né, como autista. Ele destaca os traços do caso Dick, que não correspondem suficientemente aos da esquizofrenia, e o do outro, do Robert, aproxima-se do diagnóstico de psicose alucinatória, mas também não coincide plenamente. É o que está lá no seminário 1. Do Dick, ele vai falar da indiferença afetiva do menino e a lógica pela qual as intervenções de Klein lhe permitem a imaginarização do real, né? E então ele está, ele vai dizer que o Dick ele está detido em sua relação com a linguagem, não conseguindo entrar na lógica do apelo, né? Porque no campo, né? Bom, a linguagem ela é o quê? É esse sistema de signos, né? Que se opõem, vão ser de oposições signas, sistema de signos, né? E a fala, não a palavra, digamos assim, é, é, é um modo de se apropriar aí dessa linguagem, né? E essa palavra, ela pode ter dos possíveis usos da palavra pela via do apelo, né? A palavra serve para poder a gente demandar, a gente fazer um apelo, né? Quando o bebê é, chora pela primeira vez, grita a primeira vez, isso pode ser tomado como um apelo, mas isso precisa, de fato, né, se transformar na dimensão do apelo. E a palavra também pode ser usada muito no sentido não do apelo, mas da informação, né, como é muito comum no autismo, né? Não tem a dimensão do apelo ao outro, porque esse grande outro aí não está constituído, é um grande outro real. Então,
não tem essa dimensão do apelo. E aí a palavra, a linguagem, ela é usada muito mais como uma informação, né? Como se fosse o autista é o sujeito, sobretudo do tipo Asperger, né? E mesmo o de alta performance, usa a linguagem como se a linguagem fosse um manual, né? E um daqueles manuais. Então, é uma relação muito cígnica, né? Com a linguagem. E é por isso que fica tão difícil para eles você dizer coisas que remetem a uma comparação. Dizer que uma coisa é pequena, e aí, dependendo do contexto, o que é pequeno pode ser grande. Por exemplo, essa minha garrafa aqui, em relação a esse copo, ela é grande, esse copo é pequeno em relação a essa garrafa, mas essa garrafa ela é pequena em relação, sei lá, a essa estante, né? Então isso fica muito difícil, né? Porque eles pensam em imagem, como diz a Temple Grand, né? A relação com a linguagem é outra, é da ordem da informação, é uma estruturação sígnica e não significante. E aí, sobre o caso Robert, né, ele vai falar, né, que ele vai chamar atenção pelo fato dessa criança só viver o real, né? Ou seja, ela há um congelamento, digamos assim, do significante. É a palavra reduzida à sua medula. Quando ela diz o lobo, né? Isso serve para qualquer coisa. Então, é como se fosse um S1 isolado. Então, o simbólico aí não está constituído, a linguagem não está constituída, assim, né? Tal como a gente, como para o neurótico, né? Então, como se fosse uma palavra interrompida. É, na, Na psicose, no seminário 11, ele vai tratar da questão da alienação e separação, né? E ele vai dizer que na separação, para que não haja separação, é preciso que o furo não se dê, né? Então, nesse sentido, pode não haver um furo, e aí a gente estaria no campo do autismo, ou poderia haver o furo, mas esse furo ele não entra, ele não se daria, não, esse não entra na dimensão da falta, né? Esse furo não entra na dimensão da falta, ou seja, o psicótico para o Lacan, ele entra no tempo da alienação, ele está ali, ele se aliena, significante do outro, mas não separa, ou seja, esse furo que poderia fazer com que o objeto se destacasse, né, que fosse uma extração do objeto, isso não se dá. Por isso ele diz, né, que o psicótico carrega o objeto no bolso, o objeto lá no bolso. Então, esse furo, essa falta não se simboliza, né? É uma falta que não simboliza, um furo que não simboliza. Então, por isso, e não simboliza por quê? Exatamente por conta da foraclusão desse significante, ordenador, né? Que é o nome do pai. Ah, então, essa não separação se daria exatamente, né, por isso. E, ah, então, não se constituiria nem o desejo, né, nem o fantasma, como na neurose, exatamente por conta disso. É, é que ele vai dizer lá, né, que esse primeiro momento do furo seria um furo inassimilável, né, para o simbólico. Que o Lacan ele vai depois, a partir do seminário 20, ele vai falar da letra e a língua, a letra, esse primeiro traumatismo, né, seria
que o Lacan fala de traumatismo, né, desse buraco, esse primeiro encontro do ser com a linguagem, que de alguma forma articula o corpo com o gozo, o significante com o gozo, desculpa, né, o corpo, ele se dá nesse momento de a língua, né? Esse momento aí que seria como ronronar, né? Do gato, seria esse momento do murmúrio, ou seja, de um balbucio, né? Onde é puro gozo, onde é tudo indiferenciado, onde o sujeito aí ele não destaca esse som de si mesmo, é como se não fosse, se não viesse dele mesmo, não há uma separação disso, e ele não se diferencia do outro, né? Ele não se dá conta de que esse som vem dele mesmo. Estou lembrando aqui de um caso de um garoto de 9 anos, 5 anos, desculpa. Tinha 5 anos, quando ele, a mãe se zanga com ele por alguma razão e dá um tapa nele, né? Então, ele conta, né, já adulto, ele conta que foi a partir daí que ele ficou surpreso de saber que aqueles sons que ele emitia vinha dele mesmo. E também que a partir dali ele começou a diferenciar a mãe, a avó, que a partir de então não tinha, era tudo indiferenciado, né? Então ele remota, ele conta, né, desse momento aí, né, em que isso deixa. Então, esse momento ali é o puro momento de a língua, seria esse tempo em que a gente pode situar o sujeito autista aí na língua, né? Seria aquele momento em que ele está com as ecolalias, né? É, os gritos, né? Esses sons, né? Seria exatamente esse momento de, de a língua. Situariam-se esse sujeito nesse tempo de a língua. Não sei como é que vocês estão em relação a esse conceito, mas o Lacan vai dizer que a língua seria esse enxame de S1, né? Onde o S1 não está articulado, um significante mestre, né? O significante primeiro não está articulado a um S2, né? Essa oposição significante, né? O S1 e S2 o que está no campo da linguagem, né? Do simbólico. Então, nesse sentido, é um puro barulho, né? Não tem um puro ruído, não tem nenhum sentido, tudo é indiferenciado. Tudo bem até aí, gente? Então, essa seria a primeira forma como a palavra traumatiza o corpo, articulando ao gozo, né? E a linguagem, como ele vai dizer que a linguagem é uma elucubração de saber inconsciente sobre a língua. Isso é o Lacan já dos anos 70, né, que eu estou me referindo aqui. E a gente tem, né, os contemporâneos e posteriores a Lacan, a gente poderia falar dos anos 70 aos anos 80, a década de 70 e 80, os Lefort, né, a Rossini e Robert, que dedicaram a estudar o autismo e a psicose na infância. O livro O Nascimento do Grande Outro estuda dois casos, que é de Marie-Françoise e de Nádia, que de início apresentam-se aparentemente como autistas. A partir do tratamento analítico, Nádia se descobre como uma neurose, enquanto Marie-Françoise mantém as características do autismo. Os Lefort foram os primeiros a estabelecer uma diferença estrutural entre autismo e psicose, a pensar o autismo como uma estrutura diferenciada da psicose, da perversão e da neurose. Desenvolveram essa oposição a partir da localização de uma diferença na operação de alienação. O autista não se aliena à linguagem, estabelecendo uma diferença entre as estruturas. Então, para eles, não existia o grande outro, né? E o autista ele não se alienava. É diferente da tese, o Malevale, Jean-Claude Malevale, ele vai retomar muito os Lefort,
E ele vai dizer que o que tem aí, né, de diferente no autismo, uma particularidade no autismo, é que há uma recusa à alienação, né, que o autista ele se aliena, mas é uma alienação parcial, mas ele se recusa a essa alienação e, portanto, não há aí a extração, né, do objeto A. E ele também não cede à voz exatamente por isso, né? O Jean-Michel Vives, ele fala, né, ele usa uma metáfora interessante, ele fala que é como se o neurótico fosse mordesse a isca, né, o anzol aqui, a isca que está no anzol, e aí se aliena, né, ele fica preso ali no simbólico, né, ele aceita se alienar, ele se aliena ao campo do outro, então o campo da linguagem, do simbólico. Enquanto que o autista ele ficaria meio que ali, né, mordiscando ali, mas sem se deixar fisgar, né? É um outro modo de dizer isso, né, que o Lacan e os Lefort e o Malevale está dizendo. O Henrique Lohan, em um livro chamado Há um fim de análise para as crianças, ele considera o autismo a partir de suas diferenças topológicas em relação à psicose. E uma definição essencial. Ele define o autismo como o retorno do gozo na borda, né? Sobre a borda. Diferentemente da esquizofrenia, que se define pelo o retorno do gozo no corpo, sobre o corpo, e, no caso da paranoia, o retorno do gozo sobre o grande outro, né? Ele vai retomar essa hipótese em 2008, no livro chamado Sentimento Delirante da Vida. E aí, em 2002, a gente tem o Malevale, como eu falei para vocês, com outra hipótese, né? Que ele define pela recusa da alienação, que impede essa articulação, né, do objeto voz com a palavra. Ele vai dizer que o traumatismo resultante entre o ser vivo e a língua é tão insuportável para o autista que ele não cede a sua voz à articulação funcional com o grande outro. Essa recusa obstaculariza sua inscrição no campo do outro e a cifração do gozo. O Miller, ele vai falar em um texto chamado A Matriz do Tratamento do Menino Lobo, comentando, né, aquele caso que eu falei para vocês do seminário 1 lá que o Lacan apresenta, do caso Robert. Ele afirma que as crianças autistas estão imersas no real. Interpreta a tentativa de automutilação de Robert como uma tentativa de produzir um furo no real. E o Henrique Lohan, em sua Batalha sobre o Autismo, fazendo uma leitura desse texto do Miller, ele formula a hipótese, né, de que o autismo é uma posição subjetiva e que um mecanismo chamado, que o mecanismo do autismo, né, seria a foraclusão do furo. Então, essa foraclusão reformula todas as variáveis do autismo, né, e tem uma série de consequências para o tratamento. Então, trazendo, então, né, para vocês viram que no DSM-3 ali já uma ruptura, né, da psiquiatria com a psicanálise, e aí eles criam um diagnóstico, um grande guarda-chuva para colocar ali, né, tudo que poder, né, que a psicose, mais outros transtornos, né, fica tudo ali. É como se fosse um guarda-chuva chamado transtorno geral do desenvolvimento. No DSM-4, eles chamam de transtorno invasivo do desenvolvimento e continua essa mesma lógica, né? Retira a psicose dali, as psicoses e outras, as neuroses graves, e o que tá, e aí esse guarda-chuva aí acolhe tudo isso. Até chegar no DSM-5, como vocês sabem, com o TEA, né?
E aí não é à toa que a gente tem esse, esse, essa epidemia de diagnóstico, porque a gente sai de uma não, como eu falei antes, de um não diagnóstico para um hiperdiagnóstico, né? E levando em consideração aí que ah, é colocado, né? Tudo que também não tem não se encaixa assim completamente, né? Ali naquilo que eles estão chamando de autismo também vai para aí, como se fosse um espectro mesmo, né? Em que tem aí é largo, tem essa dimensão mais ampla, né? E aí a gente tem como consequência, né, de tudo isso é, esse essa epidemia diagnóstica. E aí, como isso comparece na clínica, né? Comparece, tem muita coisa errada, que vem um diagnóstico errado. Por quê? São diagnósticos psiquiátricos, né? Que são feitos a partir de uma lógica, de um instrumento. Os instrumentos que ele tem é uma clínica, né, do olhar, da fenomenologia, e nada mais enganoso do que um fenômeno. E então, claro, se tem todos aqueles traços ali, né? O profissional vai vendo ali e vai marcando, não olhou para o outro, não fala, né? Está isolado. Então, isso, pronto, já é autismo. Não importa que seja be- um bebê ainda, uma criança ou um adulto, né? E então, esse é um instrumento deles, mas o nosso não. O nosso diagnóstico é um diagnóstico estrutural e ele é feito levando em consideração, como vocês sabem, dimensão transferencial, a relação do sujeito com o grande outro, com a linguagem, com o próprio corpo, né? E então, hoje muitas crianças, vocês devem ter essa experiência aí, o João, sobretudo, que atende crianças pequenas, essa experiência de que as crianças chegam hoje, elas entram em contato muito cedo com as telas, elas têm uma intoxicação eletrônica e elas apresentam todo um atraso no desenvolvimento que é muito similar àquele apresentado nos quadros de autismo, né, pelos sujeitos autistas. E então, isso é um prato cheio, né, para um diagnóstico errado. Eu recebi duas garotinhas com 2 anos, são gêmeas. Elas agora estão com 8 anos. Elas chegaram, vieram de São Paulo, vieram de São Paulo para cá, né, indicada para mim. Elas passaram por um grande psiquiatra, aquele famoso lá, que eu não lembro o nome dele agora, que aparece no Fantástico e tudo. E elas foram diagnosticadas por eles de autismo. E elas chegaram aqui, os pais me procuraram, e aí eu vi as crianças e nas entrevistas eu tive ali, né, uma impressão de que uma delas, sim, era aí realmente ali se tratava de um autismo precoce e, e que a outra talvez não fosse, né? Era algo muito sutil, mas me parecia que talvez fosse mais da ordem de uma imitação. Então eu propus aos pais, e essas garotas, ela tinha uma irmã mais velha de 5 anos, então elas iam para a creche e juntas, e a irmã ia no outro turno. Eu pedi que eles mudassem, colocassem junto com a mais velha, no mesmo turno. Aqui eu fiz uma aposta de que não seria autista e deixasse a outra, né, sem as irmãs, no outro turno. E eles toparam, e aí encaminhei uma, né? Fiquei com essa que eu imaginava que não era autista, tomei em tratamento, encaminhei para minha colega Érica,
a outra que eu imaginava ali que se trataria de fazer uma aposta ali que era um autismo, né? E aí, realmente, impressionante o que isso operou, essa separação aí pôde operar, né? Essa menina desenvolveu assim, absurdamente, essa que eu imaginava que não era autista, e a outra realmente se confirmou um autismo grave, né? Severo. E então, elas tinham essa coisa, né, de ficar muito cedo ali nos eletrônicos, com a galinha pitadinha, ou seja, essa chupeta, né, eletrônica. E várias outras crianças que eu recebi, bebês também, com 1 ano e pouco, 2 anos, sempre quando a gente investiga, tem essa relação muito intensa e precoce, né, com as telas, e apresentam esse atraso aí no desenvolvimento e chegam, né, com esse diagnóstico de autismo, mas que durante o tratamento isso muda muito rapidamente, o que é diferente no autismo, né, que a resposta é muito mais lenta, o processo é muito mais lento, enquanto essas crianças elas retomam esse esse desenvolvimento aí, esse tempo da estruturação, né, subjetiva, de uma forma muito mais rápida, né? Claro, o lugar na transferência também é outro, né? É, Vocês querem fazer alguma pergunta? Tudo bem até aí? Eu comento mais um caso. O que vocês querem? Estou falando muito. William, eu posso fazer uma perguntinha? Claro. Eu fiquei curiosa quando você fala do diagnóstico, né, para psicanálise, esse diagnóstico que é estrutural passa por essa transferência com o grande outro. Você podia falar um Ela, pouquinho? né, ah, a gente faz um diagnóstico, né, da psicanálise pela dimensão transferencial, né? Então, que lugar ele te coloca na transferência, né? Qual a relação desse sujeito, né, com o grande outro aí? Portanto, isso já vai aparecer na transferência. Qual a relação com a linguagem, qual a relação com o corpo, né? E aí a gente vê que no caso do autismo é não ter corpo, né? Não ter corpo no sentido em que o narcisismo não se deu, né? Então, o corpo, né? O eu é corpo, né? Então, o eu se constitui, claro, aí, né? E o próprio corpo a partir disso, né? A partir da- do narcisismo, né? Dessa imagem corporal e tudo. Então, no autismo isso fica, né? Então, por isso que o Henrique Lohan vai falar da neoborda, né? Que é isso que os autistas vão, ou seja, uma carapaça que eles vão construindo através do duplo, dos objetos, do objeto autístico, né? Desse interesse específico, ou seja, o grande outro de síntese, para se proteger das invasões, né? Do mundo externo, do grande outro. É muito invasivo. É, a Joelma atende, né, um caso muito interessante de um garoto de 9 anos, né, Joelma? Sim. E que Aham. veio com um diagnóstico, né, para você de autismo. Esse garoto tinha passado pelo método ABA, né, para um tratamento ABA, e agora iniciou um tratamento psicanalítico, né, com a Joelma. E ele já veio com esse diagnóstico, né, de autismo. Só que a gente estava discutindo, eu trouxe alguns elementos, eu pude ver uns vídeos, e aí é muito interessante, né, porque a pergunta que me veio
Foi uma das primeiras coisas que eu perguntei para ela era qual era o telefone desse psiquiatra, porque eu estava muito interessado em saber como é que ele tinha chegado, conseguido chegar àquele diagnóstico, né? Que ali pode ser uma neurose mais grave, no máximo uma psicose, mas um autismo não tem como ali, né? Eu fiquei muito com muita vontade de saber como é que ele conseguiu essa proeza, sabe? Como é que ele conseguiu isso. E um garoto que está no campo da demanda, né? Do apelo, é um garoto que está totalmente situado dentro de uma lógica. É, aí ele se pergunta o que que eu fiz, o que que eu fiz, o que que você fez, né? Ele dirige assim para a mãe, ele diz, você não vê que eu estou sofrendo? Você é a pior mãe do mundo. O que que eu fiz? Por favor, me ajuda, me socorre, socorro, me ajuda, sabe? Ou seja, é, algo que é da ordem, estruturalmente falando, né, impossível, né, para um sujeito autista. Então, eu acho muito bacana vocês estarem nesse grupo dedicados a essa investigação, a essa pesquisa sobre o diagnóstico, porque eu acho que nunca foi tão urgente a gente falar de pensar esse diagnóstico, né, nessa epidemia de diagnóstico, não é de autismo, mas é de diagnóstico de autismo. E, enfim, né, é um momento também em que a clínica psicanalítica do autismo sofre todo tipo de ataque, né, por uma questão de mercado, é uma batalha, como diz o Lohan, uma batalha do autismo, e tem uma guerra mesmo aí. É muito interessante porque a, a AMA descredenciou o método ABA como sendo o método científico e com, com evidência, né? E a própria Associação de Psiquiatria Americana fez a mesma coisa, denunciou que todas as pesquisas, os questionários, enfim, a pesquisa era toda manipulada, né? Os dados manipulados para parecer que tinha evidência e tudo e tal. Então, isso ninguém fala, ninguém diz aqui, né? Então, só se diz que o ABA é o único método eficaz, é o tratamento por excelência, o único científico, o único com eficácia, com evidência, e, no entanto, é, não se fala, né, sobre a, esse descredenciamento, essa não indicação mais única, né, da própria AMA e essa também toda essa denúncia, né, que a Associação de Psiquiatria Americana faz em relação a isso. É interessante você trazer isso, William. Eu não sei como é que está aí no Maranhão, né? Mas mesmo com tudo isso, assim, e mesmo a gente tem aí um marco legal, né, da questão da primeira infância no SUS, mas como essa coisa da privatização, né, e da concentração do atendimento da primeira infância para determinadas empresas, né, para determinados grupos, como isso tem se infiltrado, né, no SUS também, Ah, né? sim. Eu trabalho na rede pública já tem um tempo. E assim, a gente tinha um protocolo, né, para atendimento, né, em que essas crianças que iriam para o CAPS, né, os casos graves iriam ser atendidos para o CAPS, o menos graves no ambulatório. Então, tinha esse protocolo,
E essa liberdade, né? Nesse protocolo não era especificado nenhuma abordagem para tratamento, né? Todas as abordagens eram descritas lá, que poderiam ser utilizadas. Era um trabalho muito mais em parceria também com a assistência social, né? Com o CRAS. Era um Uhum. trabalho realmente Sim, conjunto, de né? saúde mental, né? De saúde Defesa da saúde. mental. E isso, Uhum. um trabalho também realizado nas unidades básicas de saúde, né? Ele acompanhando essas crianças. Então, é impressionante como nesse momento em que existia tudo isso, aqui a gente não ouvia falar no TEA, né. Foi uma época que eu trabalhei inclusive na atenção básica, né, então tinha muito trabalho ali com a gestante, né, com o bebê que acabou de nascer, acompanhando o desenvolvimento, a gente quase não via, né. Então de uns 3 anos para cá, 4 foi uma revolução, mudou-se o marco legal, né, agora, eh entrou essa praga aí, né, de empresas, né, terceirizadas, construindo clínicas especializadas, então tirando esses pacientes do CAPS, levando para essas clínicas É um especializadas, um com horror isso. dinheiro público, Isso, né, uma isso. parceria público-privada, Uhum. e especificando a abordagem. Né, aqui recentemente na cidade aqui onde eu trabalho, tem 6 meses que eles inauguraram uma clínica, mas a clínica não funciona, então teve todo aquele auê político, né, de propaganda, tiraram as crianças que estavam em atendimento no CAPS e no ambulatório para levar para essa clínica, mas até agora não funcionou. Por quê? Porque eles exigem que os profissionais sejam capacitados em aba, e não é qualquer aba, né, o salário é muito baixo. Então, as pessoas que realmente estão aí ganhando muito dinheiro com isso, né, com os É, abas, eles não querem ir para a rede, digamos, não, pública, não. e a coisa Essa tem é uma- 6 meses, fizeram a maior propaganda e não funciona, né. Então é investimento público, as crianças estão sem atendimento, porque estão dizendo que o melhor é a aba, e aí tiraram as crianças, assim, um tanto do nosso atendimento, que a gente que pelo menos assim, quem é concursado ainda tem liberdade, né, de aplicar a sua abordagem, né, de trabalho. Então é um comércio e só a população que perde, né, porque é vendido, né, isso é vendido muito bem, né, é, é. e tudo isso É que uma, você está trazendo não é divulgado realmente. é uma super indústria mesmo. Eu vou mandar para o João depois e algo dessa ordem aí. Vocês tentem ver, divulguem isso também aí, né? Divulguem isso porque as pessoas não falam disso, né? É uma indústria muito poderosa, a indústria ABA, muito Muito, poderosa. muito poderosa. Uhum. Aqui a gente vive isso também. O governo estão ligados a toda a questão do poder e aí sobre esse discurso, né, da de que é um método científico, de evidência e tudo, né, esse discursinho aí e eliminando tudo. Por isso que eu gosto muito daquele material que os nossos colegas psicanalistas fizeram, a Cláudia Mascarenhas, a Cristina Kupfer, lá do Ministério, uma cartilha, né, lá sobre autismo, como é que é? Acolhimento, não sei, tratamento e acolhimento de crianças autistas e suas famílias, alguma coisa assim, pelo Ministério. É muito lado interessante, porque traz toda a questão do autismo, né, historicamente, como situa historicamente, tudo. Eu gosto muito de divulgar isso para os pais, porque é bom para ler, os leigos, os professores também. E aí, ele traz lá as abordagens, né, que são possibilidades para que os pais possam escolher, né? Tem o humanista, tem a aba, tem a cognitiva, tem a psicanálise, ou seja, são métodos que eles colocam como métodos, né, assim como terapias, né, possíveis aí e que para os pais poderem escolher o que eles querem. Mas não, a verdade é que está sendo impondo um método e o efeito disso é muito terrível, porque as pesquisas têm mostrado e já na clínica também, que essas crianças, quando ficam adolescentes ou pré-adolescentes, elas não suportam mais
elas abandonam esse tratamento, elas não querem saber nenhum tipo de terapia, nenhum tratamento mais psicoterápico, elas não suportam. E o número de suicídio é grande entre os jovens que passaram, né, por essa terapia ABA. Então, é de uma violência enorme, né? Não é uma terapia, é errado chamar de terapia, porque, na verdade, é uma reeducação, é um método reeducativo, de terapêutico não tem nada. Os pais viram coterapeutas e aplicando a técnica. É um negócio, assim, terrível. Essas crianças perdem a sua infância, elas não têm mais infância, porque elas não têm circulação, 40 horas desse negócio, intensiva em casa, tentando eliminar qualquer traço que aponte, né, para isso, para a questão, né, de uma um- de quem não é de que não é neurotípico, né? Então é um negócio terrível, terrível, terrível. É uma batalha danada. Eu como fui supervisor de CAPS infanto-juvenil, CAPS 2, 3, muito tempo, e foi um desmonte, assim, é um desmonte que a gente vive, essa separação, porque retirar, né, então vira algo da ordem neurológica, é um diagnóstico, né, neurológico, tira do campo psiquiátrico e, e para poder virar como uma deficiência. Se é uma deficiência, então não é doença mental ali, né, no sentido de uma doença mental. É, então é outra coisa. Então é outro tratamento. Então retira, isola, né? E perde toda a, com isso as crianças, né? Perdem de se beneficiar do contato com outras crianças, com outros profissionais, de ter uma ali mesmo no próprio CAPS, né? Um tipo de atendimento mais de acordo com a sua estrutura subjetiva e aí é treinado, né? Ali, enfim, é um negócio pavoroso. E eu fico pensando assim financeiramente, né? Porque a gente está falando de um grande sistema de saúde, né? Em que para a política a questão do financeira pesa muito. É, como que eles implantam algo que é tão inviável, né? Porque a gente sempre viveu aí, né, na questão da saúde mental, uma luta, na psicologia, no sentido de tentar mostrar que a gente trabalha terapeuticamente. Então, não se trata de consultas, né? Terapia é diferente de uma consulta médica, em que ele vai no médico uma vez a cada 3 meses, né? A gente batalhou durante muito tempo para que os pacientes pudessem ter uma sessão por semana, né? Para que tivesse isso, essa compreensão de que é um trabalho contínuo, que a gente precisa se encontrar toda Uhum. semana, tá, 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 tá. E aí eles vêm e querem adotar um protocolo de 20 horas de terapia semanal, sendo que sempre falaram que era inviável dar 1 hora. É uma coisa assim de louco. Eu fico, gente, será que não pensam assim, o custo que isso vai gerar, já que o dinheiro é um peso tão grande assim para eles, né? Quanto que isso financeiramente, isso logisticamente para as famílias que a gente está lidando, né? Isso não faz sentido nenhum. A gente está ligando com famílias que não têm dinheiro para passagem de ônibus. Como que essa É, família vai é, 20 horas? é, é. Não, é incrível, é incrível. Negócio assim É uma coisa louca, assim, se a gente vai pensar, nossa. verdade. E você, então, atende já há um bom tempo crianças autistas? Assim, não aparecia antes, né? Começou a aparecer agora, né? Eu sempre atendi crianças, né? Desde quando eu entrei. Mas, assim, essa questão, esse fenômeno, né? Esses sintomas são recentes, assim, né? Acredito que
É uma nova configuração mesmo, né, que tem comparecido. E você falando da questão das telas, né, eu tenho notado uma situação mesmo de abandono mesmo dessas crianças, né? É, Elas estão aí, as voltas com um grande outro anônimo, né? Que a tela sim. é muito difícil, é muito terrível também que isso produz, né? Essas crianças. Tá tendo um movimento aqui, assim, que eu venho percebendo, dessas crianças mais novas, sabe, William, Lana, em relação a essa questão da intoxicação mesmo, né, com as telas. Como há um bombardeio na rede social muito forte sobre autismo, começa a chegar mães preocupadas se a criança dela é autista ou não, né? Assim, nossa, João, já teve alguns casos. João, olha aqui meu filho, você acha que ele é autista, né? E na verdade é isso que você falou, ele está sob o efeito autístico, né? Ele não é autista, ele está ali, né, sob um certo efeito, né? Então a grande gama que chega nessa idade de 2 anos e meio aí, que é por aí, né? E a gente consegue reparar realmente a diferença quando a gente começa a trabalhar devido à velocidade do retorno, né? Que é a criança normal, ela dá o retorno imediato, porque aí você começa a estimular, né? De outras formas, sem ser com a tela do celular, e essa criança começa a se desenvolver, né? Isso aí é interessante. E o medo dessas mães também é algo interessante. Um outro lance que eu queria falar sobre esse movimento do ABA, né, que eu começo a perceber, principalmente essas mães que as crianças estão chegando a 7 anos de idade e que elas passaram 3, 4 anos aí correndo para um lado para o outro, fazendo terapia ABA, começa a ter uma crítica. Eu começo a ouvir críticas, sabe, William, em relação a isso, que como se o ABA não entregou o que prometeu, né? Porque o que que acontece? Começa com a promessa, né, que vai reorganizar essa criança e tal, e aí passa, a criança está com 7, 8 anos e pouca coisa mudou, né? E aí eu estou falando do autista raiz mesmo, né? Do autista real, né? E eu começo a perceber que há uma certa crítica, sabe, ao ABA, com essas mães que já estão mais rodadas, sabe? E uma busca de uma alternativa diferente, né? Seja É, na eu, psicanálise. Oi? eu tenho uma experiência, assim, nesse sentido, com mães que passaram primeiro pelo tratamento psicanalítico dos seus filhos e depois foram para o ABA. Elas chegam lá muito diferente, elas exigem o tempo inteiro que eles é, façam suposição de sujeito, que eles, eu digo sempre, falo, engraçado que eu falava para elas que era, mas não pode fazer nada, não pode forçar nada. Eu falo, olha, uma suave forçagem, uma suave forçagem. E aí elas dizem isso, né? A gente pede que seja mais suave, uma suave forçagem, como você diz. Então elas ficam muito reféns desse método, porque de fato eles têm é uma indústria, como indústria eles podem oferecer um serviço assim em tempo integral, né? Então vai para a escola, está em casa, tá na clínica, né? É, então elas ficam muito devotas porque elas podem trabalhar, elas podem fazer outras coisas e eles estão ali. Então elas ficam, mas não sem crítica também, né? Elas, sobretudo essas que passaram por outros tratamentos antes de irem para o ABA. Mas eu conheço também muitas que são verdadeiras devotas assim, né, do ABA. E até porque fica muito refém se criticar isso, tirar isso, vai colocar o quê? Onde vou levar meu filho? E é algo que cabe nesse lugar do grande outro
anônimo, né? Porque o grande outro continua anônimo, Uhum. né? Com essa técnica, com todos esses profissionais invadindo aí, não existe nada da transmissão familiar, né? Porque isso é Sim, invadido, né, por todos sim, esses, pela técnica, né? sim, sim, sim. Exatamente. Mas eles também não. Eu comecei a fazer uma especialização em neuropsicologia, Uhum. né? E aí só dá o pessoal da aba lá nessa área, né, das neurociências, né? Mas eles também não estão se sentindo muito bem, não, né? Que eu escuto assim o pessoal angustiado porque está lá com o paciente fazendo 20 horas, né, aplicando lá a técnica. Gente, eles são, eu fico pensando assim, nossa, como dar conta, né? Coisinha gravada, tudo assim, no cronômetro e aplicando aquilo. E aí eles angustiadíssimos porque já tem muito tempo, já está com a criança 20 horas por semana e não conseguiu fazer a criança comer ainda. Uhum. Uhum. E rola essas conversas assim, né, durante a aula. Uhum. E aí, Sim. às vezes, o professor fala assim: não, mas ele já está sentando. Não, tá ótimo, gente, tá ótimo. Né? Se contenta com isso. Ou seja, né, eles também não estão criando mais tantas expectativas, né? Assim, eu fico pensando assim, cara, a criança fica 20 horas com essa pessoa, imagino o tanto que deve ser angustiante, né? Para o profissional, né? Com toda essa técnica, e mesmo assim a criança continua lá nesse movimento de recusa, né? Até Sustentando sua posição. dependendo, né, se é um autista do tipo Asperger, até que isso vai dar em alguma coisa, ou se for um autista, né, de alta performance, mas se for um autista mesmo do tipo Kanner, né, um autista severo, é, ele vai ficar mais retraído ainda, né? Isso só vai provocar mais retraimento, mais isolamento, né? Mais angústia, mais tentativa de fazer algum furo nesse real, né? Nesse esburacando o próprio corpo, a parede, qualquer coisa, né? Tentando fazer algum furo, aí, né? Muita angústia. Sim. Pessoal, nós temos ainda alguns minutos para eu liberar o William para a festa de Santo Antônio em São Luís do Maranhão. Vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas. Alice, Abimael, Renata, Eu vou fazer Joelma. um comentário aqui. Eu participei de uma palestra sábado até com um moço que chama Filippo Muratori. E Uhum, ele trouxe a questão da psicomotricidade, né? uhum, Segundo ele, isso ficou um tanto fora, inclusive no DCM. E algumas pessoas, psicanalistas, têm trazido a questão dos movimentos intrauterinos, que já está sendo pesquisado. E aí, William, o que que você diz pra gente? Porque são autismos, né? Não dá para falar o autista, são autismos, como você estava dizendo. E como você pensa isso? Já que você apresentou para a gente várias formas de ver isso, né? Essa condição autista. É, é verdade. São autismo não só pelo fato de que cada sujeito autista é diferente de um outro, mas também porque é, o autista do analista não é o mesmo do neurologista, não é o mesmo do psiquiatra, não é o mesmo então, do ABA, enfim. Então, nesse sentido também. Eu acho que todas essas pesquisas são importantes, assim, acho que essa investigação é importante. Eu só acho que quando a gente é psicanalista, e eu te digo isso porque eu venho de um grupo, né, de analistas que se formou, né, com a Lasnik, com o Jerusalinski, né, com a Graciela,
todo mundo que vem um pouco com essa clínica aí é, do precoce, a clínica com os bebês, e uma clínica do Lacan, mais do simbólico. E durante muito tempo isso me serviu muito, isso foi a base, né? Não é à toa que a instituição que eu criei se chama Maud Manoni, né? Clínica da Infância e Adolescência Maud Manoni. Então, isso diz de uma filiação. Mas a minha experiência na Bélgica, né, no Curtil, depois de ter tido essa experiência na França lá na Maud Manoni, foi decisiva para poder pensar o autismo a partir da, da última clínica do Lacan, né? Da clínica do real, pensar aí na clínica do objeto, pensar o autismo, pensar na clínica do objeto, e ver que essa clínica da constituição subjetiva, essa clínica aí do simbólico, ela não dá conta da clínica do autismo, ela traz muitas contribuições, traz muita coisa interessante, mas ela não dá conta. Então, o que aconteceu nesse grupo, né, da gente que criou até o PREO, né, a Associação PREO e tudo, que é formado por médicos, psicanalistas, enfim, pessoas que trabalham, né, com autismo, é muito bacana. Mas e até a gente, né, criou lá os sinais PREO para identificação de risco, assim, né, digamos assim, de uma constituição que aponta aí para um autismo, né, em tempos muito cedo, muito precoces. E daí nasceu também o IRD, né, quer dizer, e o IRD também traz essa coisa, foram tantos sinais PREO e depois o que derivou disso, né, o IRD, são instrumentos não para fazer diagnóstico, mas são instrumentos para avaliar, né, essa constituição subjetiva, como é que ela está se dando, e possibilitar algum tipo de intervenção mais rápido possível. Eu acho que nessa interlocução que a LASDIC começou, né, com os neurologistas, com tudo, que é muito bacana, que enriquece, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com os psicolinguistas, é, então, acho que a gente precisa só ter um pouco de cuidado para acabar, quer dizer, não deixando o discurso analítico ficar submetido a outros discursos, né? Que é outras pesquisas. Porque aí eu acho que você já está fazendo outra coisa. Acho que a gente precisa manter esse rigor psicanalítico, os nossos instrumentos, enfim, pensar isso, acolher e incentivar as pesquisas e aprender com essas pesquisas, né? Mas não sei, sabe? Eu acho que a psicomotricidade é uma coisa super importante para a clínica, né? Há muito tempo o Esteban Levin já trazia isso, o Jerusalinski, né? E aí tem sim uma importância, até mesmo na questão da construção da imagem corporal, a psicomotricidade traz isso também, mas não sei, sabe, dessas pesquisas, eu não sei, eu acho que tem que pesquisar, tem que ver, eu sou totalmente a favor das pesquisas, mas deixa eu ver o que isso vai dar, né? Onde é que isso vai dar? Enquanto isso, vamos fazendo a nossa parte aqui, né? Que vendo como ajudar esses sujeitos a encontrarem, não, a, a invenções singulares capazes de lidar com esse gozo, né? Desmedido, com essa falta de corpo, de criar aí bordas, né? Que possam servir aí de contenção, de localização de gozo, para que eles possam ter algum acesso, né? Alguma, alguma incursão no laço social. A palavra está contigo, Samuel. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu estava ouvindo no carro, aí eu me apressando para chegar para poder fazer minha pergunta.
William, porque eu achei muito interessante que tu trouxeste sobre, ali no começo, você falou sobre as fixações libidinais, né? Inclusive lembrando disso que é uma elaboração do Freud, né? E aí eu fiquei me perguntando, enquanto também até nas discussões também, né? Quero te escutar um pouco melhor sobre como é essa fixação libidinal nos autismos e se isso pode, e se situar essa fixação libidinal, né? Saber um pouco mais sobre isso. Se isso diz alguma coisa para a gente sobre o manejo do tratamento nesses casos. É isso. Sam, na verdade, eu trouxe essa questão da fixação, ou regressão e fixação na libido, para a gente poder entender aquilo que a psiquiatria historicamente chama, né, desses afetos, como é que é? Ah, o desinteresse, né? Essa inibição do afeto, né? Essa coisa Uhum. radical que coloca, né? Eu trouxe para explicar isso, né? Isso que a psiquiatria, como ela toma isso como um traço, né? Da, da psicose, e como Freud vai mostrar que isso todos nós, né? Temos passamos por essa, quando ele marca, né? Que não tem essa fronteira assim entre o normal e o patológico, né? Essa fronteira tão bem definida, e tudo, ele vai dizer que todos nós estamos predispostos a esse adoecimento, né? E que, frente aos acontecimentos da vida, como é que a gente reage, cada um vai reagir a esses acontecimentos, e que pode haver, né? Essa regressão da libido. E no caso do autismo, que aí ele situaria no mesmo plano da esquizofrenia, né? Seria essa fixação, esse retorno, essa fixação da libido é, no próprio no próprio eu, né? O próprio corpo ali, o próprio eu é tomado, que nem o eu ainda, mas essa dimensão mais sensorial, né? Onde toda essa libido tá muito nesse estado, né? Que ainda é muito primitivo, né? Que ainda não teve Alterótipo? psíquico, esse autoerotismo, né? Que não teve ainda esses atos psíquicos necessários para que a gente chegue, né? Esse deslocamento, para que chegue até o narcisismo, né? E esses tempos, né, da Constituição aí subjetiva. Agora, é interessante porque enquanto eu fui escutando, tu falando, é, com as novas elaborações, até os casos, os investimentos, eu posso ter entendido errado, mas assim, notei que os investimentos desses sujeitos, né, a gente também acho que quando fala de libido está falando de pulsão também, Uhum. muito é, associados ao que você chama que vai ser construído de uma borda, né? Tipo, do que se escolhe, você falou sobre essa borda que se faz, né? Falou da elaboração do, acho que é Henrique Lohan, né? Que existe essa, essa Para construção de uma Plutão. borda, fora a oclusão, isso, exatamente. A gente poderia falar aí de um investimento libidinal nisso? Sim, o Porque aí investimento diferenciaria da esquizofrenia, né? é o, o retorno, né, de gozo, o Henrique Lohan vai Uhum. dizer, na esquizofrenia está no próprio corpo. Então, toda a questão dos acontecimentos de corpo, né, toda a relação do esquizofrênico com o corpo, aí, né, que é um corpo que, ainda que não seja um corpo como o do neurótico, mas é um corpo mais constituído, digamos assim, né? Do que esse tempo anterior, digamos assim, né? No autismo, em que essa alienação, ou seja, no caso da psicose, há uma alienação, não chega a separação, né? Esse tempo de separação. Mas no caso do autismo, então, nem isso nem se dá, então não tem nem corpo. E aí o que o autista vai podendo fazer é usar esses objetos autísticos como borda, o duplo como uma borda, ou seja, procurando uma carapaça, digamos assim, um anel borda, para fazer
frente a essa ausência de corpo, né, que sofre os efeitos, né, do mundo externo, né, e das suas próprias pulsões, né, também estão desorganizadas, completamente desorganizadas, né, então não passaram ali por uma lógica fálica, né, pela castração, então pela uma pela dimensão significante, né, pela essa articulação significante da linguagem, ou seja, de um gozo fálico, né? Então, é nesse sentido, né, que os objetos aí, esse interesse muito maior pelos objetos do que pelas pessoas. É Entendi. uma proteção da angústia, isso localiza o gozo, né? É uma defesa contra esse outro invasor, desregulado, né, invasivo, e localiza de alguma forma o gozo. E, claro, protege em relação ao outro, serve ao isolamento autístico, mas, ao mesmo tempo, é uma proteção dessa angústia contra essa invasão do outro, essa invasão do gozo, né? Já que o corpo não tem borda, porque o corpo é uma borda, né? É uma borda que faz borda aí, né? Então, para esse real, né, que está em jogo, né? Então limita, né, faz furo, né? Esse corpo linguageiro, exatamente pelo efeito da linguagem, o simbólico faz um furo aí nesse real, né? E então dá um contorno. O nosso corpo é isso, ele faz o contorno, né? No autismo não tem, né, essa proteção aí. Obrigado. Pessoal, estamos chegando ao fim. Mais alguma pergunta? Tá tudo ok? Ok, né? William, foi muito acertado o convite. Você está conosco, você perpassou todos os caminhos que nós estudamos nesse primeiro semestre. Então, você revisitou de forma muito didática. Te agradeço demais por se dispor a estar aqui conosco nesse dia, que aí é um dia de festa, né? Aqui em Goiás nem tanto. Santo Antônio aqui é mais devagar. Mas te agradecer de coração, muito obrigado mesmo. Eu queria te ouvir um pouco sobre a questão do sistema pulsional de Lasnik, dessa falha, como seria relacionado ao autismo, mas vamos deixar para o segundo semestre. No segundo semestre nós vamos adentrar nos teóricos, mas de forma mais profunda, né? Vamos visitar os textos do Lacan, dos Lefort, enfim. E, de repente, você vai receber outro convite para o segundo semestre para estar conosco, tá bom? Prazer. Leio o Maleval, leio o Henrique Lohan, leio ali a Batalha do Autismo, leio a- O Autista e Sua Voz, né, do Maleval. Acho que são leituras muito bacanas. E, claro, esses casos, leio o caso Dick, leio a Peagle, né, do Winnicott, leio um caso super importante, que é o Stanley, se eu não estou enganado, do, do desse que chamava Fortaleza Vazia, como é que chama? Ai, estou Bethlen. cansado. O Bettelheim, obrigado. Isso. Então, são casos assim bem interessantes. Esses casos do Lefort, acho que são bem bacanas assim para como exercício e vendo como é que eles foram construindo, como é que eles foram fazendo as intervenções, né? Acho que é bem legal. Isso aí. Eu acredito que você vai estar aqui conosco pessoalmente no encontro de novembro, né? Do Corpo Freudiano. Isso, isso. Então nós vamos ter uma chance de bater papo com mais Vamos. tranquilidade. Bom, gente, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo grupo, pela pesquisa de vocês, né? É muito bom ter colegas no corpo cada vez mais interessados nessas questões aí.
dos autismos, né? Eu fico me sentindo menos solitário. Ok. Muito Obrigado a obrigada, vocês. William. Foi muito rico. Né? Obrigada mesmo. Obrigado a vocês. Bom São João aí, boa festa junina para vocês. Obrigada. Obrigado. Um abraço, pessoal. Boa noite. Um Obrigado aí pela abraço, tchau. presença. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, Nayara. Boa noite, Kátia.